E agora nós vamos para o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, no capítulo 16. Nós vamos estar lendo do 11 até o 40. Eu sei que é uma leitura meio grande, mas se faz bem necessária para o que nós vamos mergulhar nesta noite. Atos 16, do 11 ao 40. Antes de entrar no texto, sexta-feira tem formatura do Casados, e eu e minha esposa somos uns dos formandos, depois de tanto tempo, né, Anderson e Raquel? E só quero reforçar o convite a todos aqueles que ainda não fizeram. Eu por muitas vezes imaginava 40 anos servindo ao Senhor e não tenho mais nada para aprender em alguma outra área. Eu falo para vocês, foi renovador para nós, eu e minha esposa, foi revigorante, foi um momento de partilhar da mesa, partilhar do coração. Então, eu reforço, façam. Tem alguns aqui que estão se formando, vamos estar conosco aqui sexta-feira. Façam, é muito bom, é muito prazeroso, amém? Então, Atos capítulo 16, do 11 ao 40. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotácia. No dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu com isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão os escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todo. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois,
trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: Crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra, ó Pai, que flui de geração em geração, ó Pai, ela continua viva. Ela não perdeu a essência, ela não perdeu, ó Pai, o conteúdo principal, que é o Senhor, o Salvador das nossas vidas, ó Pai. Então nós te louvamos, querido Deus, por tudo que nós lemos aqui, ó Pai, que a minha vida seja simplesmente um canal, ó Pai, para que os nossos irmãos, ó Pai, para que nós, ó Pai, sejamos ministrados, ó Pai, pelo Teu doce Espírito Santo, querido Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, guiados pelo Espírito Santo. Nós acabamos de ler aqui, Paulo, Silas, Timóteo, e Lucas entra na história também. Eles estão indo em direção, eles estão em Filipos. E aí eles saem para pregar o Evangelho. E quando eles estão saindo e eles vão para esse rio, onde o texto fala, eles dão de encontro com Lídia. Lídia está lá junto com outras mulheres, orando ao Senhor. Se nós formos ver, naquela época ainda não existia nenhuma sinagoga naquela cidade de Filipos, por isso que elas estão naquele local. E aí Paulo anuncia o Evangelho a Lídia e o seu entendimento, tudo aquilo que porque ela era uma mulher temente a Deus, tudo aquilo que ela já conhecia, o Espírito Santo lhe abre o entendimento e ela aceita Cristo. Ela tem a vida dela mudada, ela tem a vida dela transformada. E ela, totalmente feliz, totalmente radiante com tudo que aconteceu, ela chega para Paulo e para os amigos lá e fala assim, ó, vão lá para minha casa, é um momento de nós termos comunhão, porque o que aconteceu comigo foi maravilhoso e eu quero levar isso para todos aqueles que se encontram lá na minha casa. E eles vão, no outro dia eles saem para anunciar o Evangelho, e mais um dia saindo, e nesses dias que, igual o texto fala que eles estão indo anunciar o Evangelho, uma jovem adivinhadora, escrava de uns senhores lá, fica perseguindo eles. Fica no pé, esses daí são servos do Deus Altíssimo. E por vários dias ela fica perseguindo Paulo, Silas e seus amigos, até que um dia Paulo fica indignado. E a palavra indignado aqui não é raiva, tá? Paulo não ficou com raiva dela e falou assim. Paulo se enche de compaixão pela vida dela, por tudo que Satanás está fazendo com a vida dela. E Paulo olha para ela e fala assim, você não vai ser mais escrava de Satanás. E expulsa aquele demônio da vida dela e ela é liberta. E aí entra a parte onde ele é preso, açoitado, e aí as cadeias se rompem. E aí um irmão chegou para mim e falou, Jacques, fala de vitória. Aí eu vou falar das cadeias que se rompem. Não tem como falar das cadeias que se rompem, porque a mensagem não é sobre isso. E aí as cadeias se rompem, eles são libertos, eles cantam louvores, e aí o carcereiro, que é o terceiro personagem da nossa história, ele vê que tudo aquilo que acontece, na hora que ele desperta do sono, vocês lembram dos desenhos animados que nós assistíamos? Que daí o prisioneiro estava lá dentro da cela, e aí ele pegava uma varinha e tentava lá e buscar a chave que estava com o carcereiro, com alguém lá, e ele tentava pegar a chave. Então, as cadeias se rompem, e aí o carcereiro acha que todo mundo fugiu. E aí ele vai tirar a própria vida, porque ele sabia da lei romana, e a lei romana falava o quê? Que o carcereiro que perdesse algum preso, ele seria morto por Roma. Então ele já ia tirar a própria vida dele ali. E aí Paulo grita bem lá do profundo da prisão. E assim, se você vai estudar onde Paulo estava preso, onde ele e Silas estavam presos, eles eram considerados presos extremamente perigosos, porque para o local que eles foram levados, que era para o fundo lá, onde ele foi amarrado os pés, só iam os presos mais perigosos. Então eles estavam lá no fundo, no lugar mais escuro dessa prisão.
E aí eles gritam em alta voz e falam assim: não te faça mal algum, nós estamos todos aqui. E o carcereiro entra e vem com eles para fora e se prostra diante de Paulo e Silas e fala: o que eu preciso para que você seja salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O carcereiro vai lá, lava as feridas e leva novamente eles para ter um momento de comunhão na casa deles, um momento de mesa. Interessante, né? Tudo se resume lá no final: mesa, tudo mesa. Nós somos libertos para termos uma mesa com o nosso Senhor. E assim, amados, quando nós vamos contextualizar esse texto, nós precisamos entender que Paulo, ele tinha em mente agora a sua segunda viagem missionária. Mas as malas dele, a passagem aérea dele, o seu passaporte, estava tudo assinado e destinado para ele ir para um local. E o local não era Filipos, o local era Éfeso. O que ele tinha em mente? Eu vou passar por todas as cidades que eu fiz a minha primeira viagem, vou ver como estão aqueles irmãos, e aí depois a gente vai ver. E eles estavam todos planejados, eles estavam todos com essa direção, com esse programa. E aí até que entra em cena o escritor da nossa história. E não é o escritor do livro de Atos, não é Lucas, mas o escritor da nossa história, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo chega para eles e fala assim: não, nós vamos mudar tudo. Você vai fazer conforme a minha vontade, não conforme a tua vontade. E aí o Espírito Santo dá uma visão para Paulo de um homem macedônio que estava em pé, e aí ele tem essa visão e ele já tem dentro dele, e aí já pousa dentro do coração dele para onde eles devem ir. E algo interessante que nós vamos extraindo do texto é que em nenhum momento passava no coração de Paulo, passava dentro do entendimento dele, que o evangelho através dele pudesse causar uma grande revolução na Europa. Isso que naquela época não tinha nem divisão, né, entre Europa e Ásia, mas quando eles chegam em Filipe, o próprio Espírito Santo já os conduz para lá, porque sabe da importância que tem aquela cidade, sabe da importância que tem Filipos, para que a palavra de Deus seja propagada, para que a palavra de Deus seja espalhada sobre toda a nação, para que todos venham crer em Jesus. Então, é o próprio Senhor que os conduz para lá. E algo que eu acho muito interessante é que Paulo e os seus amigos, em nenhum momento, eles questionam a direção do Espírito Santo. Em nenhum momento eles procuram, de alguma forma, falar assim: não, Senhor, mas vamos para lá que vai ser melhor. Não, eu quero fazer conforme o que eu tenho planejado, porque dentro do meu script é um pouquinho melhor, eu me sinto mais seguro. E não, em nenhum momento, na hora que ele tem a visão daquele homem macedônio, ele entende: não, é para lá que eu tenho que ir, é para lá que o Senhor está nos chamando. E eles vão todos para lá, todos. Eles têm um entendimento, não há questionamento dentro deles sobre a vontade do Espírito Santo sobre a vida deles. E nós aprendemos com isso para as nossas vidas. Nós tiramos lições, e o gostoso do texto bíblico é que ele vai saltando aos nossos olhos e vai nos ensinando lições desde o primeiro versículo que nós vamos lendo, porque assim é ouvir a voz de Deus e obedecer. Sabe? Ah, Senhor, eu devo fazer isso, Espírito Santo me guia. Mas quando Ele te mostra, irmão, fazer o que Ele mandou. Não fazer conforme a gente acha que deve fazer, mas conforme Ele nos guia. E aí Paulo e Silas e os seus amigos chegam lá em Filipos. Filipos, uma cidade de extrema importância, tanto que nós encontramos aqui 3 personagens de grande importância nessa cidade. Filipos, ela tinha esse nome por causa de Felipe II. Felipe II foi o pai do grande famoso Alexandre o Grande. É uma cidade de uma importância tremenda para Roma. Tanto que ela era uma colônia
romana. Poucas cidades eram chamadas de colônia romana, só as cidades mais importantes, as cidades mais influentes, as cidades de maior relevância, eram cidades chamadas colônia romana. Então é uma cidade onde Roma tinha um cuidado todo especial, uma cidade muito movimentada, de muitos negócios. Então, aí quando Paulo chega lá, daí ele tem um entendimento. Cara, já sei porque o Espírito Santo nos trouxe para cá. Olha o tamanho do campo missionário. Olha o tanto de pessoas que tem aqui para que nós possamos anunciar o Evangelho. E é interessante que quando aqui eles se referem, quando Lucas está falando de Filipos como colônia romana, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, no versículo 20, ele já inverte. Aí ele já fala que os irmãos de Filipos agora, eles são colônia dos céus. É mais importante, amados. É muito mais importante pertencer ao reino dos céus do que ao reino dos homens. Ele muda o entendimento dentro daqueles irmãos que estão sendo salvos em Filipos, ele já tem. Agora vocês são colônia dos céus. Vocês não são mais colônia romana. E agora, quando nós voltamos para o texto, nós vemos que o Evangelho, ele chega às pessoas pela obra soberana de Deus. É o Espírito Santo que os conduz para aquele local. Para pessoas diferentes, para as pessoas de etnias diferentes, para pessoas de credos diferentes, para pessoas de situação e classes sociais totalmente diferentes, as pessoas mais inusitadas. O Espírito Santo guia aqueles homens para lá, para eles anunciarem a Deus. E Paulo, ele faz algo bem simples em Filipos. Ele prega. Ele só prega. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E ele tem esse entendimento. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Amados, eu posso fazer, eu ou os pastores da casa, a gente pode elaborar o melhor sermão. Nós podemos gastar o maior tempo estudando, trazendo conteúdo para o sermão. Podemos aplicar ele corretamente, podemos fazer tudo conforme manda a cartilha. Mas se não tiver o poder do Espírito Santo agindo através dele, de nada vale. De nada vale. Precisamos do poder do Espírito Santo, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Conversando com um casal de amigos esses dias, eles estavam contando que, após eles se converterem, eles tinham um desejo muito grande de... Não, meu irmão vai se converter agora. É o meu irmão que vai vir para Jesus. E aí ia ter um café de casais na igreja. Ele pega e convida o irmão dele para ir para a igreja. Fala assim, hoje ele aceita Jesus. Tenho certeza, ele e a esposa dele. E aí eles vão para o café de casais. Aí chega no café de casais, assim, eles iam ser um dos preletores, junto com mais um outro casal, e eles antes tinham acordado, você fala 30 minutos, eu falo 30 minutos, e depois o Espírito Santo que vai fazer. Só que assim, o primeiro casal que ia falar não entendeu muito o script. Eles falaram 1h15. Eles falaram 1h15 e começaram a bater em todo mundo. Ah, rapaz... O irmão dele não saiu convertido daquele lugar, não, mas saiu brabo. Amados, não é na força de quem convidou. Não é porque muitas vezes, não, ele vai lá para a igreja que vai ter uma palavra poderosa e ele vai mudar de vida. Amados, não é na nossa força. Nós fazemos o papel de anunciar e de convidar, mas quem faz é o Espírito Santo. Quem faz é somente Ele. Não somos nós que fazemos. E vejam como que é o Espírito Santo que faz. Lídia, Deus faz o quê? Lhe abre o entendimento. A jovem que era escrava, que era adivinhadora, Deus a liberta. O carcereiro, Deus poupa sua vida e muda a sua história. E se nós olharmos principalmente para o primeiro personagem e para o terceiro personagem dessa nossa história, existe algo muito interessante que nos faz refletir bastante sobre isso. Nós vemos que através principalmente do primeiro e do terceiro, o Evangelho não simplesmente alcança os dois, não somente Lídia e não somente o carcereiro,
mas alcança também a sua família e todos os seus servos, todas as pessoas que estão ao redor deles. E assim, amados, eu tirei uma lição para a minha vida daqui, porque por muitas vezes eu escutei e era meio que um chavão assim, tipo assim, meu pai é crente, eu também sou. Se ele morrer crente, eu também vou ser salvo por causa do meu pai, porque ele... Sabe aquela assim, eu vou na Fius, eu vou na Rabeira, e é porque ele é uma pessoa boa que eu vou ser salvo também. Amados, aqui o texto nos deixa bem claro que a salvação é individual. A salvação é para todo aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não caia no engano, amado. Não caia no engano porque você é bonzinho e... Não, eu vou subir. Não vai, irmão. Ou nós confessamos Jesus como nosso único Salvador, igual essas pessoas fizeram, ou senão nós não seremos. Nós não vamos morar com Cristo. Nós cantamos aqui Maranata, mas daí vai acontecer o Maranata, nós não vamos para o céu, nós vamos para outro lugar. É confessando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É dessa forma que nós vamos entrar no reino dos céus. Mas algo bem interessante que eu aprendi é que dentro da família, quando o pai ou uma mãe se convertem, o evangelho fica mais acessível a todos. Eu tenho uma experiência própria. Meu pai, ele não é cristão. A minha mãe, desde pequeno, nos conduz à igreja, eu e o meu irmão à igreja. Eu achava bem interessante que eu tinha uns 6, 7 anos e aí um dia, igual estava hoje, de domingo de manhã, chuvoso, para você acordar para ir para a escola dominical é muito difícil, né? E aí eu não queria ir, né? Queria ficar dormindo, bem de boa. O meu pai, ele dava uns chacoalhão no beliche assim, para mim e para o meu irmão: vocês pulam daí, que eu não vou, mas vocês dois, vocês vão com a tua mãe para a igreja. Vocês dois vão com a tua mãe. E hoje eu sei que existe uma alegria tremenda dentro do coração da minha mãe, por uma mulher que hoje é... Nossa, minha mãe, ela é da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ela é presidente de uma tal de SAF, que é a Sociedade das Mulheres Femininas. E fazem campanha e trabalham para ajudar pessoas que estão, principalmente agora com a situação do Rio Grande do Sul, sabe, uma mulher íntegra perante o Senhor, uma mulher de referência que você olha. Então o evangelho através dela foi plantado dentro da nossa casa. E hoje eu tenho certeza que dentro do coração dela, ela louva ao Senhor. Por quê? Ela tem 2 filhos que são pastores. Os 2 filhos dela são pastores. Esse, eu garanto para vocês, é o maior fruto da vida dela, através de um evangelho que entrou. Então, amados, existe uma responsabilidade muito grande dentro de cada um de nós, principalmente pai e mãe aqui, de conduzir o evangelho para dentro dos nossos lares, de conduzir o evangelho para dentro das nossas famílias. Existe uma responsabilidade sobre nós. E o Senhor, Ele vai nos cobrar disso que Ele tem depositado nas nossas vidas. Então, amados, nós precisamos nos despertar para isso. Sabe? Nós, como cristãos, nós precisamos ter uma vida irrepreensível dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Os nossos filhos têm que olhar para nós e eles veem assim: não, eu quero ter a conduta que o meu pai tem, que a minha mãe tem. Esse é o tipo de vida, Porque assim, amados, abrindo um parênteses aqui, as crianças, nossa, elas não são muito boas para seguir aquilo que nós falamos. A gente pega e dá a letra, mas muitas vezes eles parece que entra por aqui e sai por aqui. Mas a forma que nós conduzimos, a nossa conduta de vida dentro da nossa casa, isso eles gravam, mas gravam mesmo. Conversando também com um casal de amigos, eles estavam contando uma história para mim. Estava a mãe e o filho na mesa. Não sei se era tomando um café ou almoçando, eles estavam na mesa. E aí o menino com o celular na mão, assim, mexendo. E aí a mãe falou: larga esse celular, menino. E ele lá mexendo no celular: larga esse celular, menino. E o menino olhou para a mãe e falou assim: é o que o pai faz. É o que o pai faz. Entenderam o que eles leem da nossa vida? Garanto que essa mãe já tinha corrigido ele muitas vezes que na mesa não é lugar de celular. Mas ele seguiu o exemplo do pai. Entendeu? Existe uma responsabilidade muito grande sobre cada um de nós, de como nós vamos conduzir
as nossas famílias, de como nós vamos anunciar o Evangelho dentro da nossa casa. E assim, eu queria separar esse texto em 4 pontos bem breves, mas é bem breves mesmo, amados. Agora é 7:08, garanto que até 9:30 está terminado. Brincadeira. 4 pontos bem breves, tá? Algo bem... Nunca acredite num pastor quando ele falar que é breve. Nunca acredite. Brincadeira, serão breves sim, tá bom, amados? Em 4 pontos. E o primeiro, que me impressiona muito, é que esse evangelho anunciado por Paulo, ele alcança todos os tipos de pessoas. Ele alcança 3 etnias diferentes. Lídia, da cidade de Tiatira, na Ásia, uma asiática. A jovem grega. Mas por que grega, se o texto não fala que é grega? Ela usa uma expressão aqui chamada, quando ela vai falar sobre os discípulos de Jesus que estão pregando, ela usa uma expressão aqui chamada servos do Deus Altíssimo. E essa palavra Deus Altíssimo era uma palavra grega, era uma forma grega de se referirem a Zeus. Então, quando ela usa Deus Altíssimo, dá a entender que ela é grega. Mas o mais interessante é que no original da palavra Deus Altíssimo que ela usa, ela significa Deus Elion. O original dessa palavra, Deus Elion, ou El Elion, que significa Deus soberano. O Deus soberano sobre todas as coisas estava salvando aquela vida soberanamente. Ela já reconhecia que quem era Deus sobre a vida dela. Então, o Evangelho chega a Lídia, asiática, chega àquela grega, mas também chega ao carcereiro romano. Os 3 principais povos daquela época, o Evangelho chega e alcança a todos. E algo interessante que vai mexendo com a gente é que Paulo, ele não se limita somente a anunciar o Evangelho para os seus preferidos, ou para os seus queridinhos. Não, eu vou selecionar o povo com quem eu vou falar de Jesus. Não, eu quero atingir só esses, eu quero atingir só aqueles, eu não vou me misturar muito com... Não, eles têm o entendimento que o Evangelho é para todos, é para todos. Sabe, se nós olhamos para dentro da nossa igreja, nós entendemos que o Evangelho é para todos. Hoje de manhã tinha um argentino, tinha venezuelano, tinha os irmãos da Bahia, tinha os irmãos do Pará, tinha de tudo quanto é lugar. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando por dificuldades. O Evangelho é para todos. Não é simplesmente para aquele grupinho que nós achamos que é o nosso grupinho preferencial. O apóstolo Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. É o povão mesmo, é para todo mundo. Esse é o Evangelho pregado por eles. E eles falam assim, confessa Jesus que você vai ser salvo. E naquela época existia muita barreira sobre isso. E não, o Evangelho é para todos. E sabe, amados, eu fico tirando lição disso para a minha vida, e falo assim, Deus, que eu não seja seleto nas minhas amizades, que eu não seja seleto em anunciar o Evangelho, que eu não seja seleto em conviver com pessoas, porque, amados, muitas vezes nós nos fechamos no nosso mundinho, na nossa caixinha, e falamos assim, não, eu vou me relacionar só com essas pessoas, ou eu vou procurar para falar só para esse tipo de pessoa, e o Espírito Santo está nos ensinando através da palavra, através do texto que nós lemos, que é com todos, amados. É para todos. E aí nós muitas vezes perdemos os nossos relacionamentos, perdemos muitas vezes de ter uma convivência de mesa. Por quê? Porque nós selecionamos tão bem o nosso grupinho, que daqui a um pouco nós estamos sozinhos. Daqui a um pouco nós estamos sem nenhum tipo de mesa. Amados, o Evangelho da graça é para todos, é para que nós possamos conviver com todos. Ah, ninguém me visita. Mas você se fechou no mundinho. Ah, ninguém me convida para nada. O Evangelho é para todos. Nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos entender, abrir as paredes do nosso coração para que nós venhamos entender que o Evangelho é para todos. E assim, amados, o Evangelho não é sobre nós.
O Evangelho não é sobre as nossas vontades, o Evangelho não é sobre as nossas preferências, o Evangelho é sobre Jesus. É sobre Ele, é para Ele que nós vivemos. Então, muitas vezes, eu não vou me relacionar porque aquele irmão me dá uns atritos com ele. Não, é com ele que você vai se relacionar. É com ele que você vai ser lixado. É com ele que você vai ser aperfeiçoado. Um dos meus melhores amigos, eu já tive cada atrito com ele. Cada atrito. Mas a gente sempre é aperfeiçoado. A gente sempre é melhorado, porque é o Espírito Santo que vem e vai nos corrigindo. E é tão bom se relacionar com pessoas que te fazem você ser cada vez melhor. Igual eu falei do curso de casais. Cara, amados, eu não imaginava que tinha tanta coisa que o Jackson precisava melhorar. Eu não imaginava, me achava bom. O Evangelho precisa. E não é uma mudança externa, porque ali no casado você entende que ali o verbo é rasgado. É algo de dentro para fora. Você precisa mudar de vida. Você precisa ter uma vida que reflete Cristo. Então, amados, não se sinta, sabe? Ninguém gosta de mim. Ninguém quer se relacionar comigo. Viva o Evangelho na integridade. Se relacione com aqueles que você acha, não, esse vai me machucar. Se relaciona com esse tipo de pessoa. Deus vai trazer cura sobre a sua vida, vai trazer cura sobre a vida dela. E aí você vai entender esse propósito de Deus para o Evangelho que é para todas as pessoas. O segundo ponto, que é muito relevante. Deus salva o quê? 3 classes sociais diferentes aqui. 3 classes sociais diferentes. Deus salva a Lídia, rica. Quem vai conhecer um pouco da história, do contexto de Lídia, muitos acham que ela foi uma das grandes mantenedoras do ministério do apóstolo Paulo. Muitos estudiosos veem dessa forma. Lídia, rica, vendedora de púrpura, sabe, um material que era consumido somente pela alta classe social daquela época, um material muito caro, um material de muito valor, e ela se entrega verdadeiramente para Jesus. Então, nós vemos que uma mulher muito abastada, ela tem a vida dela mudada. Logo em seguida, nós vemos que uma pobre, uma escrava, aquela jovem, por ela ser escrava daqueles senhores, ela não tinha valor nenhum. Ela não tinha perspectiva nenhuma de vida, ela não tinha, ela é aquilo e aquilo somente, mais nada para a vida dela. Até que o Espírito Santo entra através da vida daqueles homens e muda a perspectiva de vida dela, muda a história da vida dela, e ela é salva e não vive mais aí das migalhas dos donos dela, mas ela vive agora segundo a vontade de Deus. E nós encontramos o terceiro. E o terceiro, por incrível que pareça, a Bíblia tem hora que parece que é até algumas comédias, né? Porque tem a rica, tem a pobre, mas também tem a classe média. O carcereiro era quem? Ele era um aposentado. Ele era soldado romano. E aí, depois que ele terminou todo o trabalho dele como soldado, naquela época, para onde iam os soldados que já não serviam mais para a guerra? Eles viravam carcereiro. Então, ele era um soldado romano, estava com a vida dele tranquila, estava cuidando ali da família dele, ele ia ver os netinhos dele crescer. Não, minha vida está bem de boa. Eu já fiz a minha parte, o meu trabalho mais duro como soldado eu já fiz, agora eu sou um simples carcereiro, vou obedecer todas as ordens de Roma. Só que o Senhor Jesus, amados, o Espírito Santo, ele muda tudo. Ele quebra tudo que nós achamos que é a nossa base de sustento ou a nossa base de segurança. Ele pega e ele entra na vida desse homem, ele arrepia com ela. Pode falar arrepiar? Pode, né, pastor? Uhum. Então, é que eu pregava muito para jovem, tinha época que eu falava umas aqui que eu tinha que me cuidar, sabe? Ele muda as estruturas da vida dele, o Espírito Santo muda a estrutura da vida dele. E aí agora ele tem... E quando eu estava lendo, principalmente sobre ele, o que o Espírito Santo me trouxe muito forte, é que muitas vezes nós somos esse carcereiro. Sabe como nós somos esse carcereiro? Muitas vezes nós nos levantamos domingo de manhã, tem uns que vêm para o culto de domingo de manhã, tem uns que vêm para o culto domingo à noite,
E aí nós vamos para o culto, cumprimos o nosso protocolo. Não, cultuei ao Senhor, beleza, legal. Agora eu volto para casa e vou viver a minha semana, domingo que vem. Essa era a vida do carcereiro, se vocês forem ver numa visão global. Não, eu vou, trabalho, faço meus afazeres, volto para minha casa, no outro dia vou, trabalho, volto. E muitas vezes nós vivemos como esse carcereiro. Não, eu venho, faço o protocolo de domingo, volto para minha casa e pronto, acabou. Assim está ótimo para viver. Mas quando o Espírito Santo entra na vida desse carcereiro, as estruturas dele são totalmente mudadas, a vida dele é totalmente mudada, ele entende que ele tem algo mais para viver no Senhor. Amados, o Senhor tem algo mais para nós. O Senhor tem algo diferente para nós vivermos. Não é simplesmente vir num culto de domingo e cumprir um protocolo. O Senhor nos chama para anunciar, o Senhor nos chama para levar, o Senhor nos chama para comunicar o Evangelho dEle. Sabe, nós não podemos viver uma vida rasa, uma vida de migalhas, uma vida seca, sabe? Não, Ele fez comigo, sabe como uma poça de água? Veio a chuva, fez a poça, mas aí vem o sol e vai secando. Vai secando, daqui um pouco aquilo morre. Nós temos muito mais para dar. Nós temos muito mais para fluir. Esse carcereiro, ele entende isso, tanto que na sequência do texto nós vemos, que a família dele foi mudada, que os servos deles foi mudado, ele chama aqueles discípulos, aqueles servos do Senhor para estar na casa dele, ele tenta mudar as vidas de pessoas, ele entende que não é só para ele, ele entende que existe algo mais. Não existe, amados, nós não podemos viver uma vida rasa, uma vida simples, sabe, uma vida muitas vezes só para cumprir metas. Não é sobre isso. O Evangelho é sobre muito mais. O Evangelho é sobre se dar, se gastar, se doar pelo próximo, sabe? É romper as barreiras dessas 4 paredes. É muito mais. E o carcereiro, ele entende isso. Ele fala assim, não, eu não vou viver uma vida da classe média na média. Eu vou viver algo mais com o Senhor. Eu vou viver algo maior com Deus. E ele tem esse entendimento. O outro ponto. Deus salva 3 culturas religiosas diferentes. São 3 culturas religiosas diferentes aqui. Deus salva a Lídia, que era uma gentia. Deus salva uma jovem que era escrava do misticismo, era escrava de Satanás. E Deus salva um carcereiro, que era escravo de Roma. César era o seu senhor. Para quem conhece a história sabe do que eu estou falando. César era o senhor daquele homem. Nós aprendemos aqui que Deus, ele rompe todas as barreiras. Ele rompe todas as barreiras religiosas para encontrar cada uma dessas pessoas. Não existe uma parede que trava ele. Não existe nada. Ele se sobrepõe. Eles entendem que o Evangelho precisa ser anunciado para todas essas pessoas. E se nós vemos a história de Lídia, Lídia era o quê? Lídia era, por ser gentia, ela era conhecedora da palavra. Ela conhecia a palavra. Ela sabia, ela conhecia os manuscritos, mas aquilo só vinha até aqui nela. Aquilo não pousava no coração dela. Ela conhecia no intelecto dela. Aí quando Paulo anuncia a verdade, o Espírito Santo faz com que aquilo que ela conhecia aqui pouse no coração dela e ela tenha vida transformada. Certa vez eu escutei um pregador falando, e eu achei bem interessante o que ele falou, que qual é a distância entre o céu e o inferno? Vocês sabem qual é a distância entre o céu e o inferno? Eu achei bem interessante quando ele falou. É média de 30 centímetros. É daqui para cá. Amados, não adianta todo o intelecto, todo o conhecimento, se isso não vir para cá e causar uma mudança de vida de dentro para fora. Se não causar um rebuliço na sua vida e você entender o que é mesmo o Espírito Santo e o que Ele pode fazer através da tua vida. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos fazer com tudo aquilo que nós conhecemos. E nós estamos numa igreja que
que o conhecimento é grande. Tem cobrado muito de nós conhecermos. E nós temos que trazer tudo isso que está aqui para cá, porque o Espírito Santo pode fazer. E Ele vai fazer grandes coisas através das nossas vidas. Mas nós precisamos fazer com que isso pouse no nosso coração e mude a nossa vida. E mude o nosso entendimento. Aquela mulher, ela tem a vida dela mudada, porque o conhecimento que ela tinha aqui pousou no coração dela e mudou a história da vida dela. E mudou a história dos seus servos, e mudou a história de muitos através da vida dela. Deus alcança também uma escrava de Satanás. Aquela jovem, escrava do diabo, pintava e bordava na vida dela. Amados, eu tento imaginar como era a vida dessa jovem. Sabe? Algo muito difícil, sem perspectiva nenhuma de vida, sem família, sem nada. O Senhor vai lá e encontra ela e fala assim: o Evangelho também é para você. O Evangelho é para você. E muda a história dela, e muda a vida dela. Depois nós vamos ler daqui um pouco um outro texto, e nós vamos entender agora em que contexto que ela está vivendo, mas o Espírito Santo muda a história daquela escrava, daquela menina, e ela é totalmente liberta do poder de Satanás, ela é totalmente liberta do poder das trevas. Existe, circulando na internet, um testemunho muito forte, eu vi ele já algumas vezes, de um cara que ele era o líder do satanismo na África do Sul, e ele aceita Jesus. E assim, o testemunho dele é lindo. Não é aqueles testemunhos, eu matei tanto, eu fiz... Não é isso. É sobre o poder do Espírito Santo que mudou a vida dele. Ele tinha mais de 15 mil seguidores, e o Espírito Santo mudou a vida dele, e é algo fantástico. Esse é o poder do Espírito Santo, amados. Ele pega aquela pessoa que nós achamos, não, esse não vai dar em nada. Pegou Paulo, perseguidor de cristão, aquele que pedia autorização para matar crente. Esse era o apóstolo Paulo que nós lemos a história dele. Ele pedia autorização, não, me dá uma autorização aí que eu quero perseguir uns seguidores do caminho lá, uns servos de Jesus lá, que eu quero acabar com essa linha. E o Senhor vai de encontro com ele e muda a vida dele. O Senhor vai de encontro dessa jovem e muda a história dessa jovem. E o terceiro, que é um carcereiro, ele era fiel à religião de Roma, e no seu maior momento de agonia. E quando eu estava estudando isso, eu achei muito interessante, porque aí você vai estudando, você vai aprendendo as coisas, e aí você via que, pela história, como se Paulo e Silas tivessem dado no pé e fugido daquela prisão. O castigo sobre aquele carcereiro era a morte dele. Ele seria morto por Roma, porque Roma não aceitaria que presos nesse nível fugissem da prisão. No momento de maior agonia, no momento de maior sofrimento, acho que da vida daquele homem, ele falou assim: agora eu tiro a minha vida, porque eu prefiro me matar aqui do que ser preso ou pego na minha casa. O Espírito Santo encontra ele. Paulo grita lá de dentro daquela prisão: não te faça mal nenhum. O Senhor muitas vezes gritou no nosso ouvido: não nos façamos mal nenhum. Eu te escolhi, eu te chamei, eu te chamei, eu escolhi cada um de vocês. Amém? São 3 experiências distintas, amados. 3 experiências de salvação distintas, mas algo bem interessante: nenhuma delas é um modelo único. Nenhuma delas é um padrão único. Uma é de uma rica, outra é de uma pobre, e outra é de um carcereiro da classe média, outro é uma escrava de Satanás, a outra era conhecedora. 3 salvações totalmente distintas, mas todas elas têm algo em comum, algo peculiar em todas elas. Todos eles confessam Jesus Cristo como seu único Salvador. É a única coisa que elas têm igual. Todos nós temos uma história de vida, e todos nós sabemos porque nós estamos aqui essa noite. Mas algo particular de cada um
é que nós confessamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É isso que nos faz família, é isso que nos faz irmãos. E o quarto e último ponto foi o que mais me pegou. Foi o que mais me chamou a atenção. Que aqueles homens entendiam a responsabilidade que estava sobre eles para levar o Evangelho juntos. E os 4 estão juntos. Depois, eu não vou explicar aqui o porquê só 2 foi preso, porque daí se torna muito grande o sermão. Porque tem uma explicação, porque eles estavam em 4, porque Lucas e Timóteo não foram presos. Tem uma explicação bíblica, mas não vou entrar nesse assunto. Mas eles estavam juntos, anunciando e propagando o Evangelho. Amados, juntos, em família, é muito mais fácil levar o Evangelho. É muito mais fácil. É muito mais fácil você grudar no teu irmão e falar, vamos juntos comunicar, vamos juntos anunciar. Nós estamos com os nossos missionários lá no Rio Grande do Sul, eles não estão sozinhos, nós estamos juntos com eles, juntos em oração, juntos em contribuição, juntos de várias formas. Nós estamos juntos com a família deles que está aqui, nós estamos juntos. Juntos se torna muito mais fácil de nós levarmos o Evangelho. E assim, tem uma palavra que a minha querida pastora Juraci fala, que é verdade. Crente que não trabalha, dá trabalho. Amados, nos movimentamos. Esses crentes aqui, eles não estavam sentadinhos, não, aceitei Jesus, agora pronto e acabou. Estavam trabalhando, estavam se esforçando, estavam se gastando pelo Evangelho. Amados, é impressionante, se nós sentarmos e começarmos, não, somente ser espectadores, daqui um pouco nós estamos dando trabalho. Se gastem, produzam para o reino, sabe? É isso que eu vejo de essência nesses 4 homens. Eles estão se gastando pelo reino. Timóteo larga tudo que tem, Paulo larga tudo que tem, Lucas ele entra no meio da história, igual nós lemos agora, Lucas chega de viagem, já está junto com eles ali, Silas, a separação entre Paulo e Barnabé, Silas já está junto com Paulo ali. Nós precisamos entender que todos eles se sacrificam por causa do Evangelho, porque juntos se torna mais fácil. Em 1989, na Paralimpíadas de Seattle, tem uma história que me marcou quando eu li ela. Na Paralimpíadas de Seattle tinha a prova dos 100 metros rasos. E aí, Paralimpíadas, sabe, pessoas, elas tinham suas deficiências físicas, tudo. E aí, aqueles adolescentes estão todos alinhados para correr os 100 metros rasos. E aí é dado o tiro de largada. E sai aqueles adolescentes correndo. De repente, se escuta o quê? Um choro. Um choro. E todos aqueles adolescentes, eles param e olham para trás. E eles veem um dos amiguinhos dele que caiu, tropeçou, caiu, se machucou. E aí conta a história, né, que chega uma menininha, ela tinha síndrome de Down, ela chega, ela dá um beijo no menininho que estava no chão, no machucadinho dele, falou, agora você está bem, agora vamos terminar a corrida. E todos os 9 se abraçam e cruzam juntos a linha de chegada. O estádio, ele vai à loucura, ele fica desgovernado, porque pelo poder daquela ação de juntos eles cruzarem a linha de chegada. Amados, eu não quero cruzar a linha de chegada sozinho. Nós não queremos cruzar sozinho, nós queremos que todos passem conosco por essa linha de chegada. Nós queremos todos vencer, todos nós vamos entrar, nós cantamos Maranata, hora vem Jesus, mas para cantar Maranata, hora vem Jesus, nós temos que adentrar os céus. Não é sobre um só. Não é sobre só eu fazer, ou só os pastores fazer, ou só os missionários que estão lá fazer. Não é sobre isso. É sobre nós juntos termos um entendimento que juntos nós podemos fazer muito mais pelo Evangelho. Isso é o que esses homens entenderam, que juntos eles podiam fazer muito mais. E assim, amados, a salvação não é nós que aplicamos a salvação é feita por Deus.
O Pai, Ele vai lá e escolhe, o Espírito vai lá e Ele redime, e o Espírito Santo vai lá e santifica a pessoa para entrar no céu. Não é sobre nós, não é sobre a nossa força, sobre como nós fazemos, é sobre o poder de Jesus Cristo, é o poder que Ele conquistou naquela cruz do Calvário. Então nós precisamos juntos nos abraçar como um grande anel, como um grande elo, e rompermos. Juntos é mais fácil, junto nós conseguimos ir mais longe. Era um grupo totalmente diferente de pessoas. Um comerciante, um escravo, um carcereiro, classes sociais diferentes. Mas abram comigo lá em Gálatas, no capítulo 3, o verso 28, para nós irmos para o final. Agora é verdade, tá, amados? Gálatas 3, 28. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É para todos, amados. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Não importa o teu contexto, não importa a tua história de vida, não importa de onde você veio, ou se você era uma pessoa muito pobre, muito rica, ou o que você fez no passado. O Evangelho é para todos. Cristo nos redimiu e hoje nós somos libertos pelo poder do Espírito Santo. Amém?